Olá, sou a Diná. Seja bem-vindo ao canal Direito Dinâmico, a sua revista eletrônica com informações jurídicas simples, de fácil aplicação no dia a dia. O tema de hoje é spoofing. Spoofing é uma técnica que tem gerado fraudes e prejuízos em várias áreas: telefonia, e-mail, redes, GPS, finanças e muito mais. Criminosos usam identidades falsas para enganar sistemas e pessoas, se passando por bancos, empresas, autoridades, ou até por você mesmo. Spoofing explora confiança, pressa e descuido. Golpistas criam sinais, mensagens ou identidades que parecem legítimas para induzir a ação da vítima, como clicar, responder, informar senhas ou autorizar transações. O ataque pode ocorrer em diferentes camadas: na rede, no protocolo, no canal de comunicação ou no sinal de localização. Vamos conhecer os tipos de spoofing. Um dos tipos de spoofing é o de rede, chamado IP spoofing, que consiste em falsificar o endereço IP de origem nos pacotes de dados enviados pela rede. O IP, Internet Protocol, identifica cada dispositivo conectado à internet. Quando o invasor altera esse endereço, o pacote parece ter sido enviado de outro lugar. O IP spoofing é usado em ataques DUS, negação de serviço, e DDoS, negação de serviço distribuída, nos quais servidores são sobrecarregados com tráfego falso, tornando difícil rastrear a origem do ataque. Outro tipo de spoofing é o ARP spoofing, que explora o ARP, Address Resolution Protocol, protocolo que converte um endereço IP em um endereço físico único de uma interface de rede, chamado MAC, Media Access Control. No ARP spoofing, o invasor envia respostas ARP falsas afirmando que o MAC corresponde a determinado IP. As máquinas da rede atualizam suas tabelas com o MAC do atacante, redirecionando o tráfego para ele. O resultado é o ataque conhecido como Man in the Middle, MITM, ou Homem no Meio, em que o invasor intercepta e possivelmente altera informações transmitidas na rede. Existe o DNS spoofing, também chamado de DNS Cache Poisoning. O DNS é o sistema que converte nomes de domínio, como ilustração, exemplo.com, em endereços IP que os computadores usam para se comunicar. No DNS spoofing, um servidor DNS é enganado e passa a guardar um mapeamento falso, do tipo nome, para IP fraudulento. Assim, quando você digita o endereço de um site legítimo, pode ser direcionado para um site falso que rouba suas credenciais ou instala malware. No Bluetooth spoofing, o atacante se apresenta como um dispositivo confiável, fone, som, carro, e envia comandos maliciosos ao seu aparelho. Pode acessar arquivos, enviar contatos ou executar ações no dispositivo. O segundo vídeo do canal tratou dos golpes por SMS. Muitos deles usam SMS spoofing, enviando mensagens de texto com identificação falsificada, parecendo vir de bancos, operadoras ou empresas de entrega. Essas mensagens podem servir como isca para smishing ou para coletar códigos de verificação. As táticas mais comuns incluem mensagens urgentes, links curtos ou pedidos de códigos e dados. Os riscos envolvem a entrega de códigos de autenticação 2FA que podem permitir o sequestro de contas. Spoofing de e-mail é o tipo mais comum, que falsifica o remetente para parecer de um domínio legítimo. Golpes incluem phishing, spear phishing, ataque dirigido e BSE Business Email Compromise. Para saber mais sobre golpes por e-mail, assista ao primeiro vídeo do canal. No Caller ID spoofing, os criminosos usam VoIP, Voice over IP, para falsificar o número exibido no telefone. Esse número pode parecer de um banco, parente ou até do próprio usuário, aumentando a legitimidade do golpe e facilitando fraudes por voz phishing. Para saber mais sobre phishing, assista ao terceiro vídeo do canal. O spoofing IAF, Impersonating Authority Figure, é quando golpistas criam perfis falsos de autoridades, políticos ou executivos, usando fotos e linguagem formal para pedir dinheiro ou favores. Em campanhas eleitorais e de caridade, perfis falsos já arrecadaram grandes quantias e desapareceram. No spoofing de mercado, fraudadores inserem ordens falsas de compra ou venda para manipular preços e enganar traders. O layering consiste em criar várias ordens em diferentes níveis de preço sem intenção de execução, apenas para gerar movimento no mercado. As consequências são mercado manipulado e perdas para investidores.
GPS spoofing é a técnica que altera sinais de satélite para fazer um dispositivo parecer estar em outro lugar. Esse tipo de golpe pode ser realizado por aplicativos como fake GPS, emuladores, proxies ou até por dispositivos físicos chamados spoofers, que emitem sinais falsos de localização. As táticas mais comuns incluem bloquear o sinal legítimo com um jammer, um aparelho que interfere na recepção, ou aplicar um spoofing gradual, que altera aos poucos a posição indicada para desviar rotas. Esses ataques podem causar danos reais, barcos encalhados, motoristas de aplicativo enganados, interferência em controle aéreo e falhas em sistemas financeiros que dependem de marcação de tempo precisa. Como prevenir o spoofing? Mantenha sistemas atualizados e instale patches de segurança. Use antivírus, anti-malware e firewalls. Ative a autenticação de 2 fatores, 2FA, preferencialmente via aplicativo autenticador, não apenas por SMS. Nunca informe códigos ou senhas por telefone, SMS ou e-mail sem confirmar a origem. Efetue backups regulares e planos de recuperação. Faça a proteção física de antenas e equipamentos. Monitore constantemente a rede e canais de comunicação. Desconfie de mensagens com tom de urgência ou ameaça e promessas fáceis. Se receber SMS, com pedido de código de verificação, senhas ou dados pessoais, não forneça ou passe a terceiros. Verifique remetente completo e domínio, não só o nome. Desconfie de links curtos. Observe remetentes com domínio parecido, mas com letras trocadas. Bloqueie números suspeitos e marque como spam. Fique atento a chamadas mudas, queda após transferência ou música de espera normal. Observe a localização que muda sem explicação. GPS, desconfie de ofertas financeiras ou doações urgentes por redes sociais. Use apps oficiais e canais verificados para transações. Não clique, não ligue e não passe códigos. Prevenções específicas. IP spoofing. Aplicar a prática que instrui provedores a bloquear pacotes com IPS falsificados na borda da rede pelo BCP38. Usar listas de controle que definem quem pode enviar ou receber tráfegos em roteadores ou servidores. As listas de controle de acesso ou ACLS. Planejar a topologia da rede para evitar roteamento problemático. ARP spoofing. Utilizar switches com proteção e monitoramento das tabelas ARP. Detectar IPS com MAC duplicados. DNS spoofing. Aplicar DNSSEC, extensões de segurança do DNS que assinam respostas e garantem integridade. Bluetooth spoofing. Alterar PIN padrão. Aceitar conexões apenas no modo de emparelhamento consciente. Instalar anti-malware e desativar o Bluetooth quando não estiver em uso. Caller ID spoofing. Nunca fornecer códigos ou senhas por telefone. Usar aplicativos anti-spam. Cadastrar números no Não Me Perturbe da operadora e da Anatel. Denunciar chamadas suspeitas à polícia e à operadora. E-mail spoofing. Implementar SPF, Sender Policy Framework, para listar servidores autorizados a enviar e-mails em nome do domínio. Aplicar KIM, que adiciona uma assinatura digital criptográfica ao cabeçalho do e-mail, garantindo a integridade e autoria. Configurar DMARC, que diz ao servidor receptor o que fazer com mensagens que falham na verificação, que definem o tratamento de mensagens suspeitas e enviam relatórios de falhas. Outras boas práticas: filtros anti-spam, gateways de e-mail seguros, validação de links, treinar funcionários e conferir remetente completo, endereço e domínio. Spoofing IAF, Impersonating Authority Figure, verificar perfis oficiais com selos de verificação. Checar fontes antes de enviar dinheiro ou informações. Denunciar perfis falsos nas plataformas. Spoofing de mercado e layering. Denunciar transações atípicas à sua corretora e à autoridade reguladora, como a CVM no Brasil, que monitoram operações suspeitas. GPS spoofing. Utilizar sistemas de monitoramento de espectro e receptores especializados, ES, Incognia, CRFS, RFI, que são sensores e redes RF para detectar e localizar interferência, que detectam sinais falsos. Monitorar qualidade dos sinais, inconsistências temporais e de fase. Aplicar TDUA, que é a técnica para localizar a origem de sinais medindo diferenças de tempo de chegada, para localizar a origem de sinais maliciosos. Organizações críticas devem ter antenas redundantes, filtros direcionais e políticas de contra-interferência. O que fazer se você clicou em link e forneceu código, ou teve conta comprometida? Troque senhas e ative 2FA por app autenticador.
Se perdeu acesso ao WhatsApp ou redes sociais, siga o processo oficial de recuperação pelo site ou aplicativo. Contate o banco imediatamente se houve exposição de dados bancários. Peça o bloqueio, solicite um novo cartão e registre alerta de fraude. Registre boletim de ocorrência na Polícia Civil, presencial ou online, inclusive para crimes cibernéticos. Use canais de denúncia do Gov.br se aplicável. Para telecomunicações, relate à Anatel. Para problemas de consumidor, acione o Procon. Em caso de mercado manipulado, denuncie a CVM. Denuncie fraudes financeiras ao seu banco e à Câmara de Arbitragem ou autoridade competente, dependendo do caso. Avise seus contatos se sua conta foi usada para fraudar outras pessoas. Guarde prints, cabeçalhos de e-mail com origem e cabeçalho técnico, e registros de chamadas com horário e número. Esses dados ajudam na investigação técnica e na perícia. A prevenção começa pela informação. Se inscreva no canal. Curta, compartilhe e siga o canal Direito Dinâmico para mais dicas jurídicas. Até o próximo vídeo!